Minicast da Mi vem falar hoje sobre o Covid, o Corona. Ah, mas outra vez o Corona. Pessoal, a pandemia não acabou. Embora estejamos nos preparando, para as festividades de final de ano, para o carnaval que foi liberado, mas quantas pessoas ainda morrem desta doença? Então cuidem-se, façam todas as vacinas, tenham o seu esquema vacinal completo. E uma coisa que preocupa bastante é a questão de que os jovens não estão fazendo vacinas. Fazem uma dose e acham que estão imunizados e não completam a segunda e talvez a terceira dose de reforço. Então vacinem-se, a doença ainda está aí. Tudo começou em dezembro de 2019. Era só um caso isolado, era lá na China, nada demais. E não tínhamos com que nos preocupar. Depois chegou na Itália, a primeira morte, o primeiro lockdown. De repente, aquela cena de corpos empilhados nos assustou e o problema cada vez mais perto. No Brasil, eram tempos de carnaval. Por aqui, nada pode ser mais importante que isto. Que coisa triste, pessoal? Esperaram o carnaval de 2020 para depois alertar realmente sobre o perigo da pandemia. O vírus que lute. Depois da quarta-feira de cinzas, a gente vê o que faz. Pensaram eles lá em 2020, pois estamos em 2021 e no início deste ano o carnaval foi proibido, mas já está liberado para 2022. E será que novamente nós vamos enfrentar essa questão? O vírus que lute e depois de quarta-feira de cinzas nós vemos o que dá? Daí depois disseram que só atacava os idosos, mas os jovens ficaram mal. Um atleta saudável foi parar na UTI. O primeiro jovem morreu. Disseram para fechar tudo. Depois protestaram para reabrir, pois a economia tinha que continuar. E eu acredito sim que a economia deva continuar, que as coisas devem ser feitas, mas devem ser feitas com cuidado, muito distanciamento. Isso é muito importante. E aí o povo se debateu com um grande problema: morrer de fome ou do Covid? Sem leito ou sem emprego? E foi um salve-se quem puder. O primo do amigo da minha vizinha pegou, depois o vizinho, que acabou morrendo, depois a cunhada, depois ela e depois eu. De repente, os números começaram a ganhar rostos. Nomes, histórias e saudades. Mais de 1.000 pessoas mortas num dia só. Uma pessoa amada morta é um punhal, é uma cicatriz eterna. Um vírus que colocou o mundo de joelhos, que fez até o ateu ter vontade de rezar. Uma guerra contra um inimigo invisível, que os livros do futuro vão registrar. Faltou caixão, sobrou soberba. Faltou o ar, sobrou medo. E que as próximas gerações possam nos perdoar. Quem escreveu esse pequeno texto final ali foi Kátia Botelho. É uma poesia, Claro que ao longo desse minicast eu fui colocando as minhas impressões e vou deixar aqui registrado que não concordo com o retorno tão cedo. Sei que a economia tem que andar, sei que precisamos trabalhar, mas as coisas essenciais devem retornar com cuidado. Carnaval não, isso é festa. E nós não precisamos disso agora. O que adianta fazer uma festa de 4 dias e enterrar milhões depois? Fica esta dica, fica essa reflexão. Um grande abraço virtual, porque estamos em pandemia. E até mais.